Olá, galera da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, semana agitada onde as seleções brasileiras encerraram as suas participações internacionais e os campeonatos regionais começam a ganhar força. Então, sem perder tempo, a gente começa falando aí da participação brasileira no Campeonato Mundial Sub-23 feminino. A última competição de base deste ano mostrou que realmente o Brasil não teve condições de subir ao pódio com nenhuma das categorias de base. É muito triste, as meninas que vinham defender o título caíram na fase de classificação, sendo eliminadas pela equipe cubana. Pois é, e foi justamente contra esta mesma equipe que o Brasil conseguiu ratificar o 5º lugar na competição, após derrotar as adversárias por 4 sets a 0, com parciais de 15-12, 15-6, 15-8 e 15-13 no quarto set. Pois é, a Cuba que acabou com a festa das brasileiras, a possibilidade das brasileiras defenderem o seu título, não conseguiu dessa vez suplantar a equipe brasileira, mesmo com Casanova voltando a ser um destaque da equipe, com 13 pontos, mas o Brasil foi superior, com destaque aí para a central Maiane, que fez 10 pontos na partida e levou a 5ª colocação, né? Continua-se a discussão sobre o que está acontecendo com as seleções de base do Brasil, mas o 5º lugar também não é de todo ruim. O Brasil terminou aí a sua 3ª participação no seu 3º Mundial Sub-23, em 7º lugar, foi 7º lugar em 2015, campeão em 2017 e agora a gente ficou com a 5ª posição. A campeã acabou sendo a equipe da Turquia, que derrotou a Eslovênia por 4 sets a 0 na final. Bom, e além do resultado negativo, né, do 5º lugar na competição, dessa vez nenhuma brasileira conseguiu entrar na seleção do torneio, que ficou assim formada. Como MVP, ou jogadora mais valiosa, ficou Baladin da Turquia. As ponteiras foram a própria Baladin e Madeline da República Dominicana. As centrais foram Sasa Plazinezic da Eslovênia e Beyza Arisi da Turquia. A líbero foi Zana Todorova da Bulgária, a levantadora Eva Mori da Eslovênia e a oposta também da Eslovênia, Isa Miakar, né? O Brasil aí que estava aí lutando pelo bicampeonato, tinha muito confiança nessa equipe, né? Tinha a Drusila, que foi campeã ponteira do Rio de Janeiro, foi campeã na última edição, mas teve alguns problemas durante a competição. O próprio técnico da equipe ressaltou que o grande problema talvez tenha sido uma derrota sofrida para a Bulgária, que desestabilizou emocionalmente o time, que não conseguiu se recuperar e se classificar para a fase final. Uma pena aí, mas a gente torce para que as meninas levantem a cabeça e possam continuar trazendo alegrias para a torcida brasileira. Falando em alegrias, a gente vai começar com boas notícias no saque rápido. Bom, falando em boas notícias, o Brasil sagrou-se mais uma vez campeão da Copa dos Campeões na versão masculina. Pois é, no último final de semana, os brasileiros derrotaram a equipe do Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-15 e 25-22, em pouco mais de 1 hora de partida no ginásio municipal de Osaka. Pois é, na competição por pontos corridos, o Brasil precisava dessa vitória depois de ter sofrido aí uma derrota por 3 sets a 2 contra a Itália. Precisava dessa vitória para assegurar o título. E os brasileiros jogaram muito bem,
não dando chance ao time nipônico e trazendo, na verdade, para casa a medalha de ouro da competição. Então, parabéns aí para os meninos brasileiros, para o nosso técnico Renan, que mostraram que continuam muito fortes no cenário mundial e ainda tem muita lenha para queimar até as próximas Olimpíadas, né? O Brasil segue como um grande favorito aí entre as seleções mundo afora. Bom, deixando um pouco o cenário internacional de lado, os times brasileiros começam a se fortalecer, aprimorar os seus treinamentos e os seus elencos para a disputa da Superliga. Com isso, o Praia Clube de Minas, que se reforçou ainda mais para essa temporada, fez aí uma série de amistosos contra a equipe do Fluminense. Foram 3 confrontos onde o Praia pôde aproveitar a ocasião para entrosar a norte-americana Nicole Fawcett, a equipe. Na partida de domingo, o Praia e o Tricolor acordaram uma disputa de 3 parciais independentes do resultado e o Praia acabou levando a melhor. O Fluminense também aí passando por uma reformulação e esses jogos servem para que as equipes possam realmente entrosar os seus novos plantéis e cheguem fortes na Superliga. Falando em amistosos, a equipe do Rio do Sul, que se reforçou aí com a central Edna e também repatriou a oposta Lia Castro, que vinha jogando no voleibol alemão, fez uma série de 3 amistosos contra a seleção peruana do técnico brasileiro Luiz Omar de Moura. A convite do próprio Luiz Omar, o Rio do Sul foi até Lima, no Peru, e fez uma série de 3 amistosos, onde, segundo palavras de seu técnico, foi muito bem aproveitada para trazer ritmo e entrosamento para a nova equipe do Sul brasileiro. E a equipe peruana não parou por aí não. Ainda essa semana vai disputar a Copa Gatorade, pois é um quadrangular amistoso com as equipes do Vôlei Nestlé, o Camponesa Minas e o Fluminense do Rio de Janeiro. Essas 3 equipes brasileiras mais a seleção peruana estarão enfrentando-se neste final de semana, também visando a preparação para a Superliga, E a própria seleção peruana começando aí um trabalho com o novo técnico brasileiro, visando as próximas Olimpíadas. Bom, e já que a Superliga se aproxima, os campeonatos regionais começam a chegar à sua fase final. E o Campeonato Paulista Masculino, o mais importante do país, definidos os confrontos de suas quartas de final. Pois é, o Itapetininga vai enfrentar a fortíssima equipe de Taubaté. O novato Corinthians enfrentará São José dos Campos. E o Campinas vai se confrontar contra o time de Atibaia, já que o SESI, que foi o primeiro colocado na fase de classificação, passa diretamente para as semifinais. Grandes jogos vêm por aí. Essa semana o campeonato feminino também está definindo a sua próxima fase com os últimos confrontos entre as equipes e há uma promessa de que essa fase final seja televisionada, coisa que os amantes do voleibol têm reclamado bastante, a falta de jogos ao vivo na TV aberta ou fechada, mas que dê visibilidade a esse torneio tão importante que é o Paulista de Vôlei. Bom, e a gente vai encerrar o Saque Rápido de hoje com uma notícia quentinha que saiu essa semana e muito legal. A nossa central Thaísa da seleção brasileira, que recentemente passou por mais uma cirurgia no joelho e vem se recuperando, voltou à Turquia para se reapresentar ao Eksaksibasi. Não só teve o seu contrato renovado por mais um ano, como também foi liberada para atuar na próxima Superliga, emprestada a alguma equipe brasileira. Pois é uma grande notícia para o voleibol do Brasil ter esse nome fantástico de volta à nossa Superliga, depois dessa temporada fora.
Resta agora saber aonde Thaisa irá se encaixar. Com certeza não vão faltar boas propostas para a Central Brasileira, que diz já estar estudando algumas delas, né? Então assim, agora é aguardar, saber aonde a Thaisa poderá jogar a Superliga e torcer para que ela volte realmente 100% recuperada. Segundo palavras da própria atleta, ela agora só joga quando estiver pelo menos 100% para evitar o que aconteceu nessa última temporada e torcer para que ela volte realmente em alto nível. Afinal, 2018 é ano de Copa do Mundo e o Brasil precisa muito dela. Aliás, falando de grandes jogadores, agora a gente vai para o Personalidades do Vôlei. Maurício Souza foi revelado nas escolinhas de base da Prefeitura Municipal de Iturama. Na época, foi descoberto pelo professor de Educação Física, Vigni Silva Costa. Ele tinha 15 anos apenas. Tempos depois, participou de uma peneira no Esporte Clube Pinheiros, onde almejavam de ingressar, fato que acabou não acontecendo, mas que despertou interesse do treinador da Wizard de Mauá, e por ironia do destino, acabou disputando na temporada 2006-2007 a final do Campeonato Paulista Juvenil, justamente contra a equipe que o dispensara, e Maurício conquistou o título na ocasião. De origem humilde, incentivado por sua mãe Sônia, uma ituramense que trabalhava no estabelecimento comercial do ramo dos materiais de construção, Maurício serviu de inspiração para garotos que fazem aulas com seu ex-professor nas escolinhas da cidade. Iniciou sua carreira jogando no Iturama na temporada de 2003-2004. Na temporada 2004-2005, defendeu o time matogrossense do Lucas do Rio Verde, pelo qual foi campeão dos Jogos Regionais e também dos Jogos Abertos, assim como foi campeão da Copa Norte em 2004. Na temporada 2005-2006, migrou para a cidade de São José do Rio Preto, onde defenderia o Rio Preto Objetivo e conquistou o título dos Jogos Regionais de São Paulo. Foi campeão dos Jogos Abertos do interior de São Paulo e da Copa APV. Em 2007, recebeu convocação para atuar na Seleção Brasileira de Novos, onde disputou o Campeonato Mundial Juvenil, sediado no Marrocos, conquistando o ouro nesta edição. Maurício foi contratado na temporada 2008-2009 pelo Brasil Vôlei de São Bernardo, onde conquistou novamente de forma consecutiva o Campeonato Paulista. O mesmo ocorrendo nos Jogos Regionais de São Paulo e nos Jogos Abertos do interior. Na Superliga Brasileira A, terminou na 4ª colocação. Após sair do time de São Bernardo, acertou com o Vôlei Futuro de Araçatuba para competir na temporada 2011-2012. E de forma consecutiva, foi bronze no Campeonato Paulista, hexacampeão tanto dos Jogos Regionais quanto dos Jogos Abertos do interior de São Paulo e chegou à sua primeira final na história da Superliga Brasileira A, sagrando-se vice-campeão pela primeira vez na temporada. Esteve na Seleção Brasileira de Novos, que disputou os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, conquistando a medalha de ouro, e também foi convocado pelo técnico Flávio Marinho para a Seleção Brasileira Militar, disputando em 2011 a edição da Universiade de Verão na China, ocasião que finalizou com a medalha de bronze. Transferiu-se para Belo Horizonte, onde passou a defender o Vivo Minas na temporada 2012-2013 e foi prata no Campeonato Mineiro de 2012 e na Superliga Brasileira A terminou na 4ª colocação, sendo eleito o melhor bloqueador desta edição.
Ainda pelo Minas, conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2013, este sediado em Belo Horizonte. Ainda em 2013, foi convocado pelo técnico Bernardo Rezende para disputar a edição da Liga Mundial e em sua primeira participação já conquistou a medalha de prata. Também em 2013, foi contratado pelo RJX do Rio de Janeiro, mas com a crise e o fim inesperado do patrocínio da OGX, Maurício foi o primeiro a sair do clube e aceitou proposta do time turco do Robenk Ankara para disputar a Liga dos Campeões da Europa. No ano de 2014, também foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Liga Mundial, vestindo a camisa 13. Esteve no grupo dos 22 jogadores, ocasião em que a seleção encerrou como vice-campeonato. Na temporada 2014-2015, assinou contrato com a Funvic Taubaté, conquistando o título inédito para o clube do Campeonato Paulista. E nesta temporada foi também vice-campeão dos Jogos Regionais de Caraguatatuba e foi inscrito na Superliga Brasileira. Foi contratado pelo Vôlei Brasil Quirim de Campinas para as competições de 2015 e 2016, disputando a correspondente Superliga Brasileira A por este clube. Em 2016, foi vice-campeão da Copa do Brasil sediado em Campinas, encerrando a temporada com o vice-campeonato da Superliga Brasileira A, no biênio 2015 e 2016. E ainda foi eleito o melhor bloqueador da edição. Este ano, Maurício estreia na nova equipe do Sesc Rio, que promete dar muito trabalho a seus rivais. Bom, e depois de a gente aprender um pouquinho mais sobre essa grande guerreira que é essa Thaisa, essa jogadora de talento inegável, né, que já passou por grandes dificuldades, principalmente relativo a lesões que ela vem enfrentando em sua carreira, a gente vai ficando por aqui. Mas eu aguardo vocês novamente na semana que vem, sempre aqui na TV Serra Norte, canal 21 da Brasilnet, às 20 horas, todas as quintas-feiras. A gente tem esse encontro marcado e eu não abro mão da presença de vocês, hein? E nas sextas-feiras, para quem não puder assistir, a gente está lá na nossa página, na nossa fanpage no Facebook, no @FaceMundoDoVôlei. Então fique ligadinho aí, porque semana que vem a gente vem com ainda mais novidades para vocês. Um beijo grande e até lá!